O ano de 1685 amanheceu com inquietação na Inglaterra. O rei Jaime II, um católico devoto, ascendeu ao trono, agitando ansiedades entre a população protestante. Seu favoritismo por católicos em posições-chave e o estabelecimento de um exército permanente com oficiais católicos levantaram suspeitas. O parlamento via essas movimentações como tentativas de minar a ordem protestante. A crença de Jaime no direito divino dos reis colidia com a crescente crença na supremacia parlamentar. O nascimento do filho de Jaime em 1688 agravou a crise, intensificando os temores de uma monarquia católica permanente. Este evento galvanizou a oposição, empurrando a nação para mais perto da revolução. O palco estava montado para um confronto entre a coroa e o parlamento. O nascimento do príncipe transformou a inquietação latente em desafio aberto. O cenário religioso da Inglaterra do século XVII era uma tapeçaria de denominações competindo por influência. A reforma protestante havia destruído a unidade católica, dando origem a seitas protestantes. As tentativas de Jaime II de promover o catolicismo inflamaram as tensões religiosas. Suas ações foram vistas como ameaças às liberdades protestantes e uma traição aos princípios da reforma. O parlamento, um reduto protestante, via as políticas de Jaime com alarme. A doutrina do direito divino do rei colidia com a soberania parlamentar. Os parlamentares argumentavam que o poder do rei vinha do consentimento dos governados. Esse choque ideológico lançou as bases para a Revolução. A polarização entre o rei e o parlamento criou medo e incerteza. Rumores de complôs e conspirações enchiam o ar, dividindo lealdades. As ações de Jaime II ameaçavam tanto o protestantismo quanto a ordem política. Suas tentativas de consolidar o poder foram vistas como movimentos em direção ao absolutismo. Os parlamentares temiam a erosão de seus direitos. Ambos os lados buscavam apoio. Jaime dos católicos, o parlamento de protestantes influentes. A nação se preparava para um confronto, com tensões como um barril de pólvora esperando por uma faísca. A questão não era se, mas quando, a explosão ocorreria. Em uma tentativa desesperada de impedir uma dinastia católica, lordes protestantes convidaram Guilherme de Orange para invadir a Inglaterra. A carta descrevia as queixas contra Jaime II e destacava a ameaça ao protestantismo. Guilherme, um protestante convicto, viu uma oportunidade de proteger a causa protestante e aumentar seu poder. Ele começou a reunir uma frota e um exército em segredo. Os conspiradores trabalharam incansavelmente para garantir que tudo estivesse pronto para a chegada de Guilherme. O destino da nação estava em jogo. O convite foi uma aposta de alto risco que poderia salvar ou mergulhar a nação no caos. Guilherme se preparou para a tarefa monumental que o aguardava. Em novembro de 1688, Guilherme de Orange zarpou com uma frota formidável. A notícia do desembarque de Guilherme se espalhou, causando pânico na corte de Jaime II. As tentativas desesperadas de Jaime para salvar seu reinado foram insuficientes e tardias. Seus principais aliados o abandonaram e seu exército se desintegrou. Jaime fugiu para a França, marcando um ponto de virada na Revolução Gloriosa. A chegada de Guilherme sinalizou o colapso do reinado de Jaime. A transição sem derramamento de sangue foi notável, um testemunho de um planejamento cuidadoso. O palco estava montado para Guilherme ascender ao trono. A chegada de Guilherme a Londres foi recebida com júbilo. A transição de poder ocorreu sem derramamento de sangue significativo, ganhando o título de Revolução Gloriosa. O parlamento ofereceu o trono conjuntamente a Guilherme e Maria, filha de Jaime II. Essa decisão garantiu uma sucessão tranquila e refletiu a crescente influência do parlamento.
A aceitação do trono marcou o fim do governo absoluto e o início de uma monarquia constitucional. Essa mudança de poder alterou a governança britânica, limitando o poder do monarca por lei. A Revolução Gloriosa lançou as bases para a democracia moderna. Demonstrou que a mudança de governo poderia ocorrer sem violência generalizada. Em 1689, o parlamento aprovou a Declaração de Direitos, consagrando a monarquia limitada e a supremacia parlamentar. Ela delineou direitos e liberdades fundamentais para todos os cidadãos ingleses. A declaração abordou as queixas que levaram à Revolução Gloriosa. Declarou que o monarca não poderia suspender leis, cobrar impostos ou manter um exército sem o consentimento do parlamento. A declaração garantiu a liberdade de expressão no parlamento e proteção contra punições cruéis. Este documento transferiu o poder para o parlamento, garantindo a responsabilidade do governo. A Declaração de Direitos foi um contrato social entre o governo e os governados. Estabeleceu que a legitimidade do governo provinha do consentimento do povo. O estabelecimento de uma monarquia constitucional transformou a governança britânica. A autoridade do monarca era limitada por lei e equilibrada pelo poder do parlamento. Essa estrutura lançou as bases para a democracia moderna. O papel do monarca evoluiu para um chefe de Estado simbólico, com o verdadeiro poder residindo no parlamento. Esse equilíbrio garantiu a responsabilidade do governo e impediu a autoridade real arbitrária. A monarquia constitucional mesclou tradição com progresso, criando um sistema estável. O sucesso da Grã-Bretanha serviu de modelo para outras nações. O legado da Revolução Gloriosa influenciou a governança global. A Revolução Gloriosa teve um impacto duradouro na sociedade britânica. Ela estabeleceu um novo contrato social baseado em governo limitado e liberdades individuais. A autoridade do parlamento foi fortalecida, garantindo a responsabilidade do governo. A Declaração de Direitos consagrou direitos fundamentais, lançando as bases para uma sociedade justa. A Revolução promoveu estabilidade política e moderação. Reduziu a probabilidade de conflitos futuros, permitindo que a Grã-Bretanha se concentrasse no desenvolvimento. A Revolução Gloriosa contribuiu para a ascensão da Grã-Bretanha como uma potência global. Seus princípios continuam a moldar a democracia britânica moderna. O impacto da Revolução Gloriosa se estendeu globalmente. Inspirou nações que buscavam governos justos e democráticos. Os princípios de governo limitado e liberdades individuais influenciaram reformadores em todo o mundo. Os colonos americanos se basearam nesses ideais em sua luta pela independência. A Declaração de Independência Americana reflete a influência da Revolução Gloriosa. A Revolução Francesa também foi inspirada por esses princípios. O legado da Revolução Gloriosa ressoa no século XXI. Seus princípios permanecem como pilares das sociedades democráticas. A Revolução Gloriosa de 1688 foi um momento crucial na história. Marcou uma mudança da monarquia absoluta para um governo equilibrado. A transição pacífica de poder e a Declaração de Direitos lançaram as bases para a democracia moderna. A Revolução redefiniu a relação entre o governo e os governados. Seus princípios inspiraram movimentos por liberdade em todo o mundo. A Declaração de Direitos continua a influenciar as sociedades democráticas. A Revolução Gloriosa demonstra o poder da mudança pacífica. Permanece um testemunho do poder duradouro das ideias e da capacidade de evolução societal.